Olá, o Pauta Especial de hoje vai falar de história e da mente humana. Vamos começar o programa falando sobre impulsos suicidas. O que leva uma pessoa a querer se matar? Vamos falar também sobre a história de Alagoas através dos documentos da Igreja Católica. Um projeto da UFAL está recuperando os acervos. Fica com a gente, o Pauta Especial já está no ar. Desânimo, baixa autoestima, distúrbios do sono e do apetite, abuso de álcool, desesperança e pensamentos persistentes de que algo ruim vai acontecer. Isso pode caracterizar depressão e, em casos mais graves, pensamentos suicidas. Há como perceber que uma pessoa está entrando nesse ciclo perigoso? Quem vai nos explicar é o psicólogo Wellington de Lima Souza. Wellington, de que maneira chega a esse pensamento? Então, tem que pensar que o comportamento suicida não é devido a um fator único, né? Nunca é devido a uma única circunstância, é um conjunto de situações, sejam elas sociais, sejam elas psicológicas, seja ela psiquiátrica também, né? Então, é um conjunto de situações. Geralmente, há o arrependimento, em alguns casos, tardio. A psicologia tem interesse também nessa área dos pensamentos que passam e no interstício entre a decisão e a morte não tem muito o que fazer? Então, tem sim. Na verdade, o comportamento suicida vai desde o pensamento lá, aquele primeiro pensamento autodestrutivo, passando pela ameaça, passando pela sugestão, chegando à tentativa e ao suicídio, né? E a psicologia tem se debruçado muito sobre a autópsia psicológica, né? Que aí, no caso, trata-se de, após o suicídio, após a morte desse indivíduo, tá vendo na vida dele o que aconteceu. Fazendo esse retrospecto. Alguma coisa química muda no corpo, que se apresenta de alguma coisa, por exemplo, no exame do corpo? Pode-se pensar que, assim, em estágios de depressão, existe uma alteração, né? Existe uma alteração neural. Então, assim, pode-se pensar nessa questão também. O que inserta isso aí? O que leva uma pessoa... você falou agora num conjunto, né? Mas há como se perceber essa evolução? Tem sim como se perceber. Normalmente, os estudos mostram, a Organização Mundial de Saúde mostra que as pessoas que tentam suicídio e que conseguem o suicídio, no caso, elas normalmente comunicam antes. Então, assim, é estar atento a alguns sinais, né? Desde algumas falas do tipo... eu não sirvo mais para a vida, minha vida não tem mais sentido, eu não consigo mais. Mas tem gente que diz essas coisas comumente. Sim. E não tem um comportamento suicida. Mas aí tem que pensar o seguinte, assim, é um mito pensar que quem fala não faz, né? Normalmente quem está falando alguma coisa está precisando de alguma coisa, é um pedido de ajuda. E é importante que as famílias, os amigos, todo mundo fique atento a esses discursos, a essas falas. Droga de vida, isso acontece comigo. Sim. Ou nada dá certo, acordei com o pé esquerdo. Sim, acho que assim, a gente tem que ficar atento a quem está ao nosso redor, né? É uma preocupação humana de pensar assim, sempre o que está acontecendo com o outro. Pode ser um discurso? Pode sim. E ainda que seja um discurso, será que não merece a minha atenção, o meu cuidado? Mas às vezes é possível que se confunda com a birra de criança, né? Sim. Agora, quando exatamente se perceber isso e valorar de uma maneira que precise da intervenção do profissional? Então, em caso de isolamento, né, a pessoa começa a apresentar essa fala, mas junto a isso começa a demonstrar um isolamento, uma tristeza, né? Não é somente a birra, não. É muito mais complexo que isso. Ele começa a não ter mais tanta esperança com a vida. Isso se torna constante, essa fala. E ele começa a demonstrar isso através de comportamentos. Depressão. Sim. Né? O uso de álcool e outras drogas, pode-se pensar nessa questão também. Isso também pode ser confundido com outras doenças, sim, né? Transtornos mentais, né? E não necessariamente do comportamento suicida, né? Da autodestruição. Né? Existe controle, tanto na área da psicologia quanto da psiquiatria, né? Eu falo controle com drogas, com a química, com a intervenção profissional,
para que a pessoa não chegue a isso? Existe. Tem que pensar que o suicídio é algo evitável, é algo que tem sim tratamento, né? E que, assim, como você bem enfatizou, em muitos momentos está relacionado a algum outro tipo de transtorno, né? Em alguns casos. Então, é importante que, assim, é importante frisar que o caráter de preventivo, quanto mais rápido for percebido alguma coisa, mais rápido é feita uma intervenção, né? Seja ela medicamentosa, psiquiátrica ou psicológica, através da psicoterapia, né? E aí, quanto mais rápido for feito isso, melhor prognóstico a gente tem. E dentro dessa linha, seguindo o raciocínio de chegar a um diagnóstico, muitas pessoas já tentaram diversas vezes, né? Sim. Que mesmo com controle, com a medicação e a atenção da família e das pessoas que convivem com ela, a certeza de que ela vai tentar de novo. Na verdade, exatamente, assim, a probabilidade é maior. Se ela tentou uma primeira vez, a probabilidade é maior que ela tente uma segunda. E aí tem que se pensar que, assim, o número de tentativas é muito maior do que, né, a possibilidade. Agora, a segunda, ela só vem se não houver a intervenção correta, se a determinação for maior do que a atenção. Sim. Pode até acontecer assim, de que a segunda venha mesmo sob tratamento. Tem sim essa possibilidade. Mas a grande questão é não desistir dessa pessoa, né? E mostrar para ela que ela tem um valor, né? Ela é importante para as pessoas que estão à sua volta. Normalmente quem tenta isso se sente desamparado por tudo ao seu redor. Agora, a intervenção correta ou errada, a gente não quer apontar, né, ou caçar as bruxas, mas pode haver uma falha técnica, profissional? Sim, pode sim, pode sim. Infelizmente, a questão do suicídio é muito... É complexa, inclusive para os profissionais de saúde, né? Então, muitas vezes tem um caráter muito moral, né? De pensar assim, por que a pessoa tá querendo acabar com a sua vida, né? Quando a pessoa chega no serviço de saúde, por exemplo, tem tanta gente, muito profissional diz assim, tem tanta gente precisando e você causa a sua doença, você causa o seu mal, como assim? E tanta gente curando, tentando a Exatamente, cura, né? Exatamente. E isso é muito negativo para quem está passando por aquele momento de fragilidade, né? Então é um fato a mais. E é um fato a mais para a fragilidade. Exatamente, exatamente. Como você disse, há intervenção e hoje uma atenção muito especial, o poder da palavra, e às vezes até por uma conversa, já vi pessoas se abraçando e a outra dizer, olha, você salvou a minha vida. Sim, sim. Acho que a gente tem que acolher, né? Esse é o principal ponto. Tem que pensar que, assim, não é algo distante da gente. Todo mundo tem um familiar, um amigo do amigo, um vizinho que já passou por essa situação de suicídio, né? E aí tem que pensar assim, é muito mais a gente estar sempre valorizando o outro, valorizando o que o outro está falando e o que o outro está sentindo. Agora, uma coisa é o sujeito, é a mente do sujeito, é o inconsciente dele. E a outra coisa são as intervenções externas, como, por exemplo, o sucesso, o conhecimento, a determinação e a pressão social. Qual é o envolvimento desses itens que eu falei no tratamento? É total. Tem que se pensar assim, primeiro tem que romper com um pouco dessa dicotomia interno e externo, né? Acho que a gente toca e é tocado a todo instante. E tem que pensar que, assim, as grandes questões a gente vê, por exemplo, na crise de 29, por exemplo, o índice de suicídio foi lá em cima. E era uma questão financeira, né? E a questão financeira, a decadência financeira, está no topo também dos motivos que levam uma pessoa a se suicidar, né? Uma situação de desemprego, né? Uma situação do término de um relacionamento, a morte de um ente familiar. Como também a gente pode ver que, por exemplo, se essa pessoa tem histórico na família, né? Se essa pessoa tem histórico de depressão, de algum outro tipo de transtorno de personalidade, de humor. Então, vai além disso. Dentro da análise do pensamento suicida, a questão cultural ela é importante. Sim. A gente tem, nas pesquisas mostram que o índice de suicídio está maior entre ateus, né? E, então ele não tem essa vinculação espiritual, né? Claro que isso não é uma certeza, um ponto fixo, mas assim, está mais evidente isso. Então é importante você ter algumas perspectivas. E me vem à mente agora o que os psicólogos, né, e muito pai e mãe, né, que trabalham isso no dia a dia, lidando com o filho,
do saber dizer o não no momento certo. Essa questão do início da vida, da formação do caráter, ela contribui lá na frente para se trabalhar melhor as frustrações? Sim, acredito que tudo contribui, né? É importante eu saber meus limites, né? É importante que todo mundo saiba os seus limites, até onde pode ir e também com quem pode contar. Não é interessante que o pai esteja sempre ali, mostrando, né? Segurando o filho, né? Como se ele não tivesse próprias pernas. Mas é importante que o pai mostre, por exemplo, que está ali, está do lado, né? E que o filho ou essa pessoa tem pessoas de referência. Isso é importante. Agora a gente precisa saber também, até como ser humano, que nós temos os próprios limites. Sim. Né? Sim. Se eu não consigo ser um grande empresário ou ter a Ferrari que todo mundo acha que deve ter, o celular do último modelo, o melhor emprego, mas ainda assim eu posso ser feliz. Né? Sim. É importante se pensar que totalmente importante pensar nessa questão dos meus limites, né? Dos meus limites também. E dessa questão do ter. Mas é muito mais importante pensar no ser, né? Quem eu sou, né? E aí quem eu sou não mostra necessariamente o que eu tenho, né? O foco talvez esteja mais por aí, quem eu sou, né? Nessa modernidade, nessas relações. Papo de cultura de esquina. Algo me traz a lembrança de uma pessoa que dizia: olha, às 5 horas da tarde observe uma construção, quando a sirene tocar, muitas pessoas vão sair, algumas mais felizes, outras emburradas, e geralmente as mais felizes são aquelas mais humildes, como pedreiros, auxiliares de pedreiros que se perfumam, pegam sua bicicleta e às vezes vão a pé para o ponto de ônibus com um sorriso sempre no rosto, enquanto que o engenheiro, o arquiteto fica lá emburrado, pensando nos compromissos que ainda vai ter. Essa questão da expectativa de vida que se tem, ela é promissora para o lidar com a vida e com a morte? Sim. A depender das expectativas que eu tenho de futuro, de onde eu quero chegar, o que é que eu quero contribuir para mim e para o social, isso vai dizer muito de mim, do caminho que eu vou trilhar. Bom, corresponsabilidade se tem desde o fazer até o cuidar, enfim, até a morte. Que conselho se daria àquelas pessoas que têm observado que algo está errado com alguém? O que fazer? A primeira coisa é acolher, né? Não criar pânico, não desafiar também, né? Primeira coisa é acolher. Esse é o termo-chave, tanto para a família, quanto para amigos, quanto para profissionais. Essa é a primeira coisa, acolher. Uhum. Alguma situação de estado que possa amparar no momento em que você está desesperado e que não tem mais esperança e às vezes não tem essa palavra amiga, nem alguém próxima, mas existe um telefone, existe uma entidade, existe um reforço estatal? Existe sim, existe o Cavida, né, que eu estou até com a camisa hoje, que é o Centro de Amor à Vida, né, que é uma ONG, né, sem fins lucrativos, e que faz esse trabalho, exatamente, oferecendo serviço de psicologia e assistência social. E eu estou vendo que é um projeto voluntário, né? Sim, exatamente. Qual é o telefone de lá? 3326-2774. 3326-2774. Fica ali na rua Castro Alves, no bairro do Poço. Werson, muito obrigado pela entrevista. Nada. O Pauta Especial vai para um breve intervalo, mas volta já.